O livro do Apocalipse, para o cristianismo, é o fim da raça humana. É um livro de destruição, de condenação. É o fim de tudo. Mas para o povo judeu, é o livro abençoado. É neste tempo que Deus vai restaurar o povo de Israel. Vai purificar os filhos de Levi, os filhos de Jacó. Fará cumprir aquilo que ele disse a Moisés. Reino sacerdotal, nação santa, onde ele disse: seja santo, porque eu sou santo. E nesse tempo, eles serão uma bênção, depois que passar por este tempo que o apóstolo João escreve em Apocalipse, porque é tudo para eles. O apóstolo João escreve para o povo judeu, o seu povo. Assim como a Bíblia toda é um livro judeu para o povo judeu. Gentil não tem nada a ver. Deus não chamou nenhum gentil, não deu nenhum mandamento, como fez com Abraão. A Bíblia relata que ele chamou um homem da terra dos caldeus e fez uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não chamou nenhum gentil. E desta nação que foi formada depois que estava no Egito, foi dada a lei a eles. E aqueles que receberam as leis, os profetas, os reis. E quando Cristo veio sacrificar-se por eles para tirar o pecado deles, para redimi-los, os seus apóstolos, seus discípulos, deixaram escrito tudo o que aconteceu, para que a humanidade tivesse conhecimento, para que o povo gentil tivesse conhecimento do que aconteceu dentro desta nação chamada Israel, que Deus levantou lá no início, lá em Gênesis 12, 3. E as passagens do Apocalipse, o povo gentil, o crente, ele chega no livro de Apocalipse, o terror, a segunda morte, aqueles que vencer, as bênçãos para os que vencerem e a condenação eterna para os pecadores, segundo eles. O tormento eterno. Aquele que receber a marca da besta será lançado no tormento eterno. Duas passagens que eles levam ao mundo. Primeiro Tessalonicenses 4, 16 ao 18, que é o arrebatamento, que eles tomam para si, o arrebatamento do povo judeu, não do povo gentil, mas eles tomam para si, porque não entendem, colocam na Bíblia palavras que não existem, fazendo de duas passagens, 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios capítulo 15, onde fala da transformação do corpo.
Eles juntam as duas passagens e faz o arrebatamento dos crentes, que não está escrito nenhum crente, nenhuma igreja, nada. Simplesmente nós seremos arrebatados. Apóstolo Paulo falando ao povo judeu. Aqueles que não aceitarem a marca da besta, escaparem da punição, serão levados para serem protegidos, alimentados por Deus por 3 anos e meio, segundo o que o apóstolo João escreve. Apocalipse 14, versículo 10, versículo 11. Aquele que receber a marca na mão direita ou na testa, pisará na ira, no lagar da ira de Deus. Serão lançados no tormento. E a fumaça do tormento sobe na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E não terão descanso, nem de dia, nem de noite. Serão atormentados para sempre, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Por que isso? São as duas passagens que eles levam ao povo. O arrebatamento dos crentes e o tormento dos não crentes. Porque Cristo foi sacrificado por todos. A graça veio sobre todos. Pela graça sois salvos, através da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Gentil, todos estão na mesma condição perante Deus. Não há crente nem descrente, todos iguais. Agora, se o homem lê a passagem de Apocalipse 14, 10 com cuidado e pensa realmente no que lê, se ele entende, lá no início, quando Deus criou todas as coisas, na eternidade, Deus separou este tempo, onde Ele começou a criação, deu início desse tempo de, digamos assim, dos mortais, aqueles que Ele fez do pó da terra. E antes que Ele fizesse esse plano, Ele já tinha determinado o fim, como seria o último dia. Não o último dia da humanidade, mas o último dia da morte, da criatura mortal para ser espiritual. É isso que o apóstolo João escreve ao seu povo, que eles levarão a bênção a todas as nações da terra. E o castigo que fala Apocalipse 14, a arrogância, o orgulho, a soberba do povo judeu, porque eles receberam as leis de adoração, de obediência. E aqueles que não obedeceram, não guardaram, será lançado no tormento para tirar tudo isso, porque o pecado foi tirado na cruz por Cristo, mas a desobediência pelas obras não tem nada a ver com o pecado, é obediência para ser uma nação santa. Agora imagina, se a pessoa ler com cuidado, ele vai pensar, mas aqui diz para sempre, toda a eternidade, dia e noite. Significa então que na eternidade tem dia e noite. No trono de Deus há dia e noite. E a maravilha de tudo ainda, na presença de Cristo e dos santos anjos, por toda a eternidade, sofrendo. E Cristo olhando
Tem lógica. Tem lógica isso que a pessoa lê, o que está escrito como tormento eterno. Porque não entende quando diz para sempre, a tradução errônea, que na realidade é um castigo por um tempo determinado, porque um castigo não pode ser eterno, não é castigo. Castigo é para correção, para restaurar algo que foi quebrado, para colocar no lugar certo, voltar ao que era antes, tirar a desobediência. Este é o tempo de regozijo para o povo judeu, o povo que entrará na grande tribulação. Mas o crente faz o fim do mundo. Apocalipse é muito simbólico, muito simbólico. É um livro de simbologia. Será sem dúvida um tempo terrível. Um tempo de trevas, onde o sol se porá ao meio-dia. Haverá trevas sobre a terra. Deus tirará a terra do lugar, como está escrito em Isaías 24. Mas não é a destruição da terra, da humanidade, como dizem. O grande engano virá sim. Mas o engano virá para o povo que recebeu a lei de adoração. Cristo veio para eles a primeira vez e eles não o receberam. Estão esperando a vinda do Messias. E o falso virá para que eles sejam testados na obediência a Deus. Aqueles que aceitarem a marca serão lançados no tormento para restauração. Aqueles que forem decapitados ressuscitarão e reinarão com Cristo. E logo em seguinte, logo no versículo seguinte de Apocalipse 14, 10, 11, 12, o apóstolo João escreve: aí está a paciência dos santos. Dos santos. Então, se o crente, o gentio, ele entende quem é o povo santo, se ele lê a Bíblia com cuidado para entender quando Deus disse: sede santos, porque eu sou santo, disse ao povo de Israel. Se ele entende quem é santo, que gentio não tem nada a ver com isso, ele vai saber que o apóstolo João está escrevendo para o povo judeu. Aí está a paciência dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não em Jesus, a fé de Jesus. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. No original, a tradução original é o que está escrito. Quem guarda os mandamentos de Deus? Quem tem a lei dos mandamentos? Gentil? Não foi dado nenhuma lei de mandamento para nenhum gentil, mas ao povo judeu. Eles têm a lei dos 10 mandamentos, de obediência, de adoração, todas as leis. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Paciência. E com que paciência eles esperam isso? Para ser lançado num tormento eterno? Isso aí é só para gentil mesmo. Só para gentil. Que Cristo, de braços abertos na cruz, olhando o seu povo de cima para baixo, que ele estava no alto do monte, crucificado, o Monte da Caveira, e o povo de Israel embaixo,
escarnecendo dele. Ele disse, de braços abertos, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Por quê? Por que eles não sabem o que fazem? Porque o pecado tirou tudo aquilo que o homem, que Adão tinha. Como se fosse um robô desnorteado, não sabe o que faz, não sabe onde está, o que pensa, quem é, por quê, não sabe nada. Para ele tudo é lícito, faz tudo lícito. Então é isso. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Natureza caída. Mas depois, quando no tormento, Cristo se arrepende. Aquilo que ele disse, perdoa-os. Não. Agora lança eles no tormento eterno. Então, porque as pessoas deveriam ler a Bíblia para entender uma história de um povo, de uma nação, que vai ser bênção a todas as famílias da terra. E se colocar no lugar de gentil, que não tem nada a ver. Não, mas eles dizem, os gentil, entre o povo gentil tem o pagão e tem o santo. O santo é aquele que está dentro de uma denominação. O pagão é o lá de fora. Não há diferença. Tanto os que estão dentro de uma denominação como os que estão lá fora são todos pagãos. Para Deus são todos pagãos. Filhos de Deus são o povo de Israel. O restante são criaturas. Que se alimentam das migalhas que caem da mesa do povo de Israel. Não agora. Depois que se forem transformados num reino sacerdotal. Povo santo. Povo de Deus. Nação escolhida antes da fundação do mundo. Quem viver verá este dia. A grande mudança que haverá no mundo, principalmente no cristianismo dos gentios, quando perceberem que ninguém saiu daqui, ninguém foi arrebatado, continua tudo igual. Nada mudará, porque tudo foi mudado na cruz, terminado, acabado. A obra já foi completa, o acabamento foi feito na cruz. A humanidade só aguarda a inauguração, que é a ressurreição dos mortos, ao som da última trombeta. Todos entraremos no reino de Deus, que é a eternidade com Cristo.